lá na postagem para hoje o link do Kahoot, tá? Então, quem não fez, por favor, faça o Kahoot da Revolução Russa. É o primeiro. Na postagem da segunda-feira, que eu faço é muito doido, né? Eu vou fazer a postagem amanhã, e aí vocês podem acessar ao longo do final de semana, mas está com a data da segunda-feira, enfim. Aí vocês podem também dar uma olhada lá no Kahoot da União Soviética, tá bom? Outra coisa muito importante, a Folha de São Paulo está oferecendo gratuitamente um curso, e eu vou colocar o link aqui também. Um curso maravilhoso, espetacular, sensacional, sobre a ditadura militar. Edmar, não, a gente vai fazer o curso? Não, cara, é uma coisa deliciosa de ver. É uma coisa assim, um videozinho e tal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Um curso espetacular, moçada. Muito legal. Olha que beleza isso aqui. Aí eles falam da longa armação do golpe, que começou em 1954. É um assunto, inclusive, que a gente vai abordar aqui. Mas, assim, moçada, ó, material filezaço. Tem videozinho, aí tem professor da USP explicando o que aconteceu com Getúlio Vargas, a repercussão do suicídio dele, como é que Vargas foi importante para o atraso do golpe, que já estava sendo planejado desde 1950. Os significados, a carta de testamento, enfim, tem um monte de material aqui, material primário, bem levezinho, moçada, bem assim, filé esse material. É um dos melhores materiais que eu já vi, assim, da mídia, da grande mídia, sobre o assunto. Porque, na verdade, falemos do português claro, os meios de comunicação, de uma forma geral, estão muito preocupados, efetivamente, assim, com o que tem acontecido no Brasil ultimamente, né? Enfim, com a perseguição das instituições, enfim, com o flerte com o fascismo. E aqui explica, moçada, olha só, depois lá do... depois de, não, é isso que eu queria mostrar, não. Aqui, ó, depois do suicídio do Getúlio Vargas, houve uma tentativa de golpe para impedir a posse do JK. Eu vou explicar isso depois mais detalhadamente. Aí depois o JK vem, o presidente Bossa Nova construiu, né? Aqui tem um monte de foto legal, moçada. O JK é um cara muito interessante para estudar. Fez muita coisa errada também, mas enfim. Aí depois vem o Jânio Quadros, que queria varrer a corrupção do país, um moço lá que não sabia se ia para a esquerda ou para a direita. Depois o João Goulart, né? Aí tem mais um golpe no Brasil, e aí em 1964 acontece o golpe. E aí eles explicam exatamente o que foi o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, enfim. Vou também pegar aqui o link. Não é isso, gente. Meu Deus do céu, quase. O que eu fiz aqui, gente? Ah, meu Deus do céu. Professor, aperta F5 que o link volta. Será? Não, eu tô com medo, hein? Eu vou dar um... Ah, foi. F5 Obrigado, lá. Rafael. Bonitinho. Você é maravilhoso, Rafael. Você é espetacular. E são 4 aulas, pessoal. Tem aqui a aula, essa aqui é os antecedentes, né? E aí depois explica a ditadura sim militar muito melhor do que o seu professor de história. Então eu recomendo efusivamente que vocês olhem esse material. E aí tem músicas, as músicas, enfim, a trilha sonora que era tocada na época. É maravilhoso, pessoal, maravilhoso esse material aqui. E tá gratuito, gente. Tá gratuito. Vocês não fazem ideia do que isso significa. Cadê, gente, minha tela? Ixi. Não é essa que eu quero, não. Eu quero o Conexa. Não, o Conexa. Isso. É por isso que estava. Não salvar. Isso. Deixa eu colocar aqui também para vocês esse material maravilhoso. O que foi a ditadura. A gente precisa conhecer a ditadura. Bom dia, Maria Fernanda. Maria Fernanda, você gosta de musical? O pessoal aqui gosta, viu, de musical. Se você gostar de musical,
Ah, pessoal, eu coloquei o link aqui, e esse link desse musical, aí eu não sei se vai já automático com legenda em português. Aí você olha lá nesse... É Flixtor, eu não sei o que é esse, enfim, né? Mas tem lá um monte de... Enfim, tem um monte de, inclusive, outros musicais lá. Então tá. Mas esse é bom, viu, Maria Fernanda? Esse musical do Alexander Hamilton é um do primeiro secretário de Finanças dos Estados Unidos, uma figura muito importante. Eu acho que minha gata tá fazendo coisa errada ali. Mel! E aí, enfim. E aqui eu tô colocando, além do musical do Alexander Hamilton, eu tô colocando também um material, um curso de 4 aulas sobre a ditadura militar, feito pela Folha de São Paulo. Então, assim, tá filezinho esse material. Dá uma olhada lá, tá bom? Então, eu coloquei o link do Kahoot. Quem não fez o Kahoot, o primeiro da Revolução Russa, faça, por favor. Quem não fizer, eu vou pegar os seus, esganar os seus. E o outro Kahoot eu vou disponibilizar na segunda-feira sobre o mundo soviético. Beleza? Tranquilo. Olha só, então o que a gente vai fazer? Eu vou avançar com vocês o máximo que eu puder nesse primeiro período aqui do Getúlio Vargas. E aí depois nós teremos um formulário durante a aula, na última semana de julho, sobre os assuntos, até onde a gente estudar. Muito provavelmente eu vou falar de todo o Getúlio Vargas, de todo esse período até 1945, e devo chegar também no Yuri Gaspar Dutra. Então, a gente vai fazer uma atividade de verificação da aprendizagem, que é um formulário, baseado nesse conteúdo, de 1930 até 1950. Tá? Porque aí o segundo Vargas, ele tem muitos detalhes peculiares. Eu gosto de trabalhar o segundo Vargas com o populismo, com a fase ali, trabalhando com o Café Filho, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Tá? Eu gosto de fazer esse pacotinho. Então, esse primeiro pacote, Getúlio Vargas com o Yuri Gaspar Dutra, e o segundo pacote, o segundo Vargas com os presidentes populistas. Aí depois a gente vai para a ditadura militar. Eu acho que a gente vai conseguir fazer uma coisa, inclusive, que eu nunca consigo, que é justamente avançar na ditadura militar, chegar na nova república e trabalhar com os presidentes até o Temer. Embora, assim, muito provavelmente, eu acredito que no Enem não deva cair assuntos, tipo assim, do Temer, mas com certeza eu acho que vai cair coisas, assuntos ou questões críticas ao governo do Lula e da Dilma. Do Lula, com certeza. Do Lula deve cair, principalmente os esquemas de corrupção, petrolão, mensalão e por aí vai. Mas, enfim, né? Porque, na verdade, o governo atual ele tem uma prática, né, de revisar mesmo a história, de criticar esses governos, o governo do Lula e o governo da Dilma. Então, a gente vai estudar principalmente o governo do Lula para a gente entender, e do FHC também, porque eu acho que alguma coisa desse período vai cair, tá? Vamos ver, a gente nunca sabe, porque, afinal de contas, o ministro da Educação nem foi empossado ainda, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. Muito bem. Então, vamos a alguma questão? Alguma dúvida? Então, a gente deve fazer uma atividade de verificação da aprendizagem, que são questões de múltipla escolha e uma questão dissertativa. Devem ser 6 questões de múltipla escolha, naquele nível das listas que eu coloco. Então, pessoal, é muito importante, mesmo que eu coloque o gabarito também, e eu estou colocando material para mais ou menos ali 50 minutos de aula. Então, na segunda-feira, que não tem a live, pega um horário específico, à tarde, pega ali 40, 50 minutos e faz a lista. E aí depois confira, por favor, a resposta. E se tiver alguma dúvida, me chama, porque a minha AVA com o formulário será baseada numa lista que eu vou colocar lá para vocês. Na lista da semana que vem e na lista da outra semana. Então é muito importante que vocês façam, tá? Eu devo colocar mais um Kahoot sobre esse período do primeiro Vargas também, mas aí a gente combina tudo. Então, por enquanto, o que vai acontecer? Eu não sei qual é o número da lista que a gente vai ter. Na segunda-feira, deixa eu dar uma olhada aqui.
Cadê vocês? Santo Agostinho, 2020, Gutierrez, terceira série. Deixa eu ver as listas. Eu criei a pasta, mas não coloquei as listas. Nós estamos na lista 17. Então, a lista 18, ela já vai estar direcionada para a gente fazer a AVA, tá? Então, eu vou colocar questões lá, parecidas com as questões que a gente vai fazer na AVA, tá? Então, faça. É importante, muito importante que vocês façam. Então, ali, tanto a lista 18, quanto provavelmente a lista 19, são listas para vocês estudarem para a AVA, tá? Agora, a AVA é o seguinte, moçada. Eu vou pegar o formulário, vou colocar aqui e durante a aula vocês vão clicar no formulário e vão lá fazer a AVA. Se vocês vão consultar, se vocês não vão consultar, vocês, tá? E eu não vou ficar fazendo discurso moral de que vocês não podem, não, absolutamente. Vocês sabem que vocês têm um Enem em janeiro para fazer. E aí vocês não vão ter esses recursos de consulta. Então, assim, se joga na AVA, verifique o que você sabe, o que você não sabe, porque isso vai ser importante para você se testar. E para você também me ajudar, para eu compreender se o negócio está fluindo ou não. Tá? Então, é muito importante levar essa AVA de forma mais séria possível. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Se a gente vai poder ter aula presencial ou não, o que vai acontecer. Então, o que nós temos de recurso é isso. E quanto mais a gente deixar atrasado, pior vai ser para a gente, para todo mundo, no final das contas. Porque depois a gente vai ter um acúmulo de atividades avaliativas para fazer. Então, quanto mais a sério a gente levar essas atividades, melhor será para nós. E não tem nada difícil, nada impossível de ser feito, enfim, tá? E nada muito pesado em termos de quantidade. Porque, gente, tá todo mundo em quarentena. Tá difícil para vocês demais a conta. Tá difícil para a gente também, demais a conta. Eu estou aqui, inclusive, falando com vocês agora, estou preocupado se a gata desceu lá para o primeiro andar e está fazendo bagunça lá. Enfim, são os ossos do ofício. Mas eu vou continuar aqui porque depois eu brigo com ela. Não, ela é boazinha, ela não faz bagunça, não. Alguma questão? Tudo combinado? Tudo entendido? Tudo certo? Tudo bem? Vocês estão bem? Beleza. Então tá. Só o Rafael tá me dando moral, hein? Isso, Larissa também me deu. Isso. Então tá. Então, tocando para frente. Beleza. Então vamos voltar para o nosso Vargas. É muito importante que se vocês não tiverem hábito de anotar, tenham o hábito de anotar. Tenham o hábito de anotar. Faça uma sequência didática, sei lá, pega como eu falei que eu vou fazer a playlist, e na segunda-feira também, aí eu vou colocar mais dois vídeos dos presidentes. Eu vou colocar o do Hermes, do Campos Salles e do Prudente de Moraes. Toda hora eu confundo. E o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca. 1898, 1900, e do Hermes da Fonseca. Se eu estiver errando o nome do presidente, mas os dois próximos presidentes estarão lá, tá? Então, essa lista vai ser bacana para vocês. Para estudar até para frente. Eu, de qualquer forma, eu vou fazer, tá, moçada? Pode? Beleza. Aí a Raquel tá curtindo lá. Vou fazer mais. Eu tô pesquisando aqui para fazer uma intro bacana. Vou deixar lá esse negócio. Porque o que acontece, moçada? Eu falei para vocês ano passado que eu estava lá junto com o Gêner, né, no Historiação. Acontece que o processo ele foi interrompido agora, porque o Gêner tá anos-luz na minha frente para a produção de vídeos, muito mais. Ele produz vídeos desde 2013. E aí agora, 2020, em plena pandemia, que eu estou aprendendo alguns recursos de captura de tela, estou apanhando feio de edição, tal. Como a gente não pode se encontrar. Então, eu estou tentando melhorar, assim, até a narrativa do negócio, fazer uma coisa mais fluida, assim, mas é difícil, viu? Porque uma coisa é dar aula ali na sala de aula, ali com vocês, no contato, enfim. Outra coisa é falar para a câmera. E falar para a câmera demanda uma linguagem diferente. Essas das que a gente dá ao vivo, no vídeo fica muito ruim.
fica muito ruim, aí fica monótono, a pessoa não tem muito saco para ver, gosta de uma coisa dinâmica, uma coisa assim, enfim. E aí eu tenho que me preparar bastante para fazer um vídeo mais ou menos ou minimamente palatável para que vocês possam apreciar, possam estudar, possa ser agradável e possa fazer sentido no final das contas. Enfim, de qualquer modo, os vídeos estão muito grandes, eu vou fazer eles um pouco menores para vocês conseguirem apreciar. O problema é que tem muito detalhe. E nós, historiadores, a gente fica muito preocupado, principalmente nós que fica muito tempo na academia, aí a gente tem cheio de vício de linguagem, vício de análise, vício de digressão. Eu estou digredindo, inclusive, agora. Bem, então vamos para a aula do Getúlio Vargas, estou gravando. Qualquer coisa, é só me chamar aqui no chat, ou só abrir o microfone e falar, tá? Vamos lá, o Vargas, a gente chegou até no início da Revolução de 30, a gente estava falando lá que enfim, né, o moço foi preso. Não, na verdade a gente chegou na Revolução Constitucionalista, né? E a Revolução Constitucionalista, no final das contas, representou a derrota de São Paulo. Eu encerrei a aula assim, disse que São Paulo militarmente perdeu, mas eles se consideram vencedores. Por quê? Porque as demandas apresentadas pelos paulistas serão atendidas na Constituição de 1934. Já é a nossa terceira Constituição. A nossa primeira foi em 1824, a segunda em 1891, agora a terceira. Sem contar com os seguintes fatos. Houve uma Constituinte em 1823, houve lá uma elaboração, um rascunho de uma Constituição em 1823, não foi aprovada. Aí tem a Constituição outorgada por Dom Pedro em 1824. Tem uma reforma à Constituição em 1834, 1835, que é o ato adicional. Portanto, aí já tem uma reforma constitucional. Aí tem essa Constituição de 1891, que vai ser a primeira republicana, e agora a segunda Constituição republicana e a terceira da história do país, a Constituição de 1934. Ela traz algumas coisas muito importantes, muito importantes. Ela foi promulgada no dia 16 de julho de 1934, instituindo o seguinte: voto secreto, foi um ganho excepcional. Então, as pessoas teriam a garantia que elas não seriam admoestadas para votar. Voto feminino, eu coloquei foto, não é possível, eu coloquei foto. Voto feminino, restrição de votos para as seguintes pessoas: analfabetos, ou seja, grande parte da população não podia votar com analfabeto. Até hoje, na verdade, há uma discussão se analfabeto pode ou não votar. Existe um grande preconceito, na verdade, em relação a isso. E aí tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas falam, porque o analfabeto não sabe o que está votando, enfim. O que acontece? Baseado esse é um princípio de segregação, de que essas pessoas não têm direito à cidadania. Devido ao fato de que a gente dá muita importância para o voto como cumprimento de uma função cidadã, então o voto de fato é importante. E excluir determinados grupos é justamente excluir determinados grupos do poder decisório, do poder representativo. Então, tem que tomar muito cuidado. Não repitam por aí de que os analfabetos, enfim. Porque essas pessoas acabam votando por interesse. Absolutamente todo mundo vota por interesse. Seja ideológico, seja econômico, seja social, seja por uma coisa pragmática. Me dá enfim, né? Por exemplo, se eu pegar o histórico de políticos de legislativo em que eu votei, a maioria foi professor. Então, é interesse. Qual que é o meu interesse? De que aquele cara, seja vereador, seja deputado estadual, seja deputado federal, que aquele cara represente ou faça alguma coisa pela educação, que é onde eu milito. Entende? Então, todo mundo tem um alinhamento de interesse político, econômico, social e por aí vai, de classe. Então, não é porque o cara é pobre que ele tem interesse, o rico também tem, o classe média também tem, enfim, todo mundo tem, tá? Bem, analfabetos não podiam votar, mendigo. E aqui tem uma coisa muito importante. Pessoal, mendigo era pessoa, são sem casa, né? As pessoas que viviam nas ruas, enfim. Eram aquelas pessoas que não tinham registro.
eram aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Enfim, então essas pessoas também não foi feito nenhum programa político ou social para a inclusão dessas pessoas. E também não foi feito, por exemplo, um programa para alfabetizar esses analfabetos. Ou seja, excluía da política. E quando essas pessoas iriam ser representadas? Quando que essas pessoas teriam a possibilidade de apresentar suas demandas? Nenhuma. Elas não podiam nem votar. Geralmente elas não tinham registro. Então perceba que, pouco a pouco, já nesse momento, mesmo sendo bastante inclusiva, mesmo sendo uma política altamente revolucionária, em todos os aspectos, a política varguista, ela excluiu uma grande classe, uma grande quantidade de pessoas dos setores representativos, né? Bem, aí você, não, mas aí os militares não podiam votar, porque, na verdade, o que eles queriam fazer? Evitar que esses militares também, porque não confundir Estado com o governo, né? Porque os militares pertencem ao Estado, eles não pertencem, eles não estão submetidos a um governo, eles não atendem a demanda de um governo. Militar é serviço de proteção do Estado, das instituições estatais. Então, se ele se alinha a um governo, isso é problemático. Por isso eles queriam não confundir a coisa. O militar, independente do governo que estiver, ele vai estar atuando para defender as instituições, né? Hoje as coisas estão meio confusas, assim, mas aí para evitar que militar fizesse campanha para algum governo, então eles limitavam os votos dos militares, tá? Meu pai foi por muito tempo soldado da Polícia Militar, muitas eleições ele não participou, ele não podia votar. Bem, e pessoas com problemas da justiça eleitoral também não poderiam votar. Então essas pessoas aí não poderiam votar. O voto feminino foi instituído, então as mulheres poderiam votar, mas como muitas mulheres não tinham acesso à escola, e os homens também desencorajavam as mulheres de votar. Ah, não vota não, que não sei o que lá, enfim. Então, tinha esse problema também. A justiça eleitoral foi criada, isso foi muito importante também, por quê? Para evitar fraude. Para evitar fraude, né? Porque a fraude era mato na Primeira República. Então, muitos casos de fraudes, né? Inclusive, suspeita-se bastante de que a eleição de 1930, que o Júlio Prestes venceu, foi toda fraudada. E aí acontece uma coisa muito importante que Vargas vai fazer, que a Constituição já previa, quer dizer, a Constituição promulgou, mas o Vargas já estava anunciando isso. Os direitos trabalhistas, salário mínimo, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias anuais remuneradas, indenização da demissão sem justa causa. Então, muitos direitos trabalhistas, existe hoje uma campanha, alguns setores liberais né, do Brasil são contrários a esses direitos trabalhistas, porque acham que são burocracias que acabam impedindo a geração de mais empregos. O problema é o seguinte, por que o Vargas aprovou isso? A gata. Por que o Vargas aprovou isso? Porque a população vivia à míngua, a população tinha garantia trabalhista. Então o cara trabalhava a exaustão, ele se machucava, adoecia, ele ia mandar embora. Um mínimo de estrutura social, de proteção social, é extremamente importante para evitar o seguinte: estamos vivendo um momento de pandemia, né? É um momento extremamente triste, mas o impacto econômico disso será como nunca a gente viu antes na história do país. Porque o nosso sistema de proteção das pessoas sociais, o sistema de proteção social é muito frágil. E aí, o que se tem hoje? Pessoas defendendo fragilizar ainda mais. Fragilizar ainda mais. E é esse que é o problema, porque o trabalhador pobre, ele não consegue reserva, por exemplo, de poupança. E aí acaba que, no final das contas,
em situação de crise, ele rapidamente esgota suas possibilidades e aí ele vai recorrer a quem? O que ele vai fazer? Não tem emprego, o Estado não ajuda, o Estado não o protege, o que ele vai fazer? Ele não vai gerar renda. Então, aí é um efeito cascata, né? O comércio não funciona, a demanda cai, a produção cai, por aí vai. Então, é importante você manter uma estrutura de proteção social para garantir um mínimo de sobrevivência às pessoas. E aí, fora os problemas colaterais, os efeitos colaterais diante disso. Criminalidade, problemas de saúde, problemas de formação das crianças, e por aí vai. Então, gente, é muito importante vocês pensarem que a formação do Estado brasileiro, a formação do Estado democrático brasileiro, ele exige um grande esforço coletivo de todas as pessoas, de todos os grupos sociais, de todas as classes sociais, para entender que um país com tamanha desigualdade é um país que vai ter bastante dificuldade para gerar renda, para gerar riqueza. Por quê? Porque tem gente que é excluída do processo, inclusive do processo mínimo econômico, entende? Então, a gente não está falando de outros sistemas políticos, outros sistemas econômicos, a gente está falando desse sistema que nós temos. Esse sistema que nós temos, ele não é sustentável se uma grande parte da população não gera riqueza, não trabalha, enfim. Bem, o Vargas, que tinha um pensamento completamente diferente do, por exemplo, do ministro da Economia atual, o Vargas, ele defendia o nacionalismo econômico, a valorização dos produtos nacionais e proteção das riquezas, principalmente as riquezas naturais. O Vargas investiu bastante na industrialização do Brasil, graças às políticas econômicas que o Vargas levou a cabo. A indústria brasileira começou a se desenvolver, mas só que se estagnou também, porque a indústria brasileira tem uma vocação de ser uma indústria pesada, uma indústria primária, né? De transformação ali das matérias-primas em produtos que serão modificados depois por outras indústrias. Então, muita siderurgia, muita metalurgia e por aí vai, né? Indústria de extração de minério e por aí vai. De qualquer modo, então, o Vargas é o pontapé para proteger esses recursos que nós temos. É fundamental que nós o protejamos, né? Os protejamos, os recursos, né? Para que nenhum país venha aqui tomar de nós. André. Pessoal, um minuto, que eu tenho que fechar a porta aqui, senão a gata vai ficar continuando entrando. Desculpa, gente. Olha só. E aí, após a aprovação, então, olha só. O governo Vargas, deixa eu abrir um slide aqui. O governo Vargas, pessoal, ele tem alguns períodos. Deixa eu tirar isso aqui. Ele tem alguns períodos importantes. De 1930 a 1934 é o governo provisório. Edmar, por que ele chama governo provisório? Porque não tinha uma Constituição ainda, tá? De 1934 a 1937, a minha letra até que não tá feia, não. Só foi eu falar e o 7 saiu horroroso. É o governo constitucional. Só vou escrever constitucional. Constitucional. É o governo constitucional. E de 1937 a 1945 é o Estado Novo, que é a ditadura de Vargas. Tá? Então, tira print aí da tela, tira foto, sei lá o que vocês vão fazer. Aí, ó, então, não, deixa eu fazer isso aqui, porque aí dá para vocês tirarem. E aí, dá para vocês,
verem aí, então, os 3 períodos do primeiro governo Vargas, né? O governo provisório, que sem a Constituição, o governo constitucional e o Estado Novo. Beleza? Então, deixa eu passar para frente. Bem, no governo constitucional, o Vargas acabou sendo eleito pela Assembleia Legislativa. A Assembleia Constituinte, a Assembleia que elaborou a Constituição, elegeu Vargas para um mandato de 4 anos, de 1934 a 1938, tá? Então, nesse período do governo constitucional, Vargas começa a tomar decisões importantes, tal. A coisa começa a caminhar no Brasil. As pessoas começam a ficar entusiasmadas. Esse período, moçada, o Vargas, ele começa um programa de popularização de escolas públicas, ele começa um programa de incentivo à indústria, de leis trabalhistas, há um forte entusiasmo dos intelectuais, as universidades são criadas, algumas empresas são criadas, há um forte entusiasmo, principalmente em relação à questão da produção sobre o Brasil, a produção intelectual sobre o Brasil. O que isso significa? Uma série de autores, como Sérgio Buarque de Holanda, como Gilberto Freire, como Caio Prado Júnior e por aí vai, esses autores, eles começam a tentar entender o que o Brasil foi e quais seriam os caminhos que o Brasil tinha para fazer. 1930 é um momento muito importante para a história do Brasil, porque ali eles começam a pensar como o Brasil poderia se articular para se tornar um país melhor, um bom país, um país desenvolvido, enfim. Então, cada autor acaba dando aí a sua opinião, fundamentada em pesquisas, como que o Brasil deveria se desenvolver. Além da questão da intelectualidade, começam a surgir também outros grupos políticos, diferentes daqueles ligados ao Vargas, diferentes daqueles ligados à oligarquia cafeeira, e aí surgem 2 grupos, os integralistas, que é o fascismo brasileiro, e a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, a gente costuma chamar de integralistas versus aliancistas. O que isso significa, moçada? É o seguinte, os integralistas flertavam com o fascismo. Os integralistas, eles eram a versão tupiniquim, a versão brasileira do fascismo. Comandado por Plínio Salgado, eles pregavam um Estado militarizado, uma forte valorização das questões nacionais. Existiam membros do governo de Vargas que eram favoráveis ao integralismo, que eram integralistas. Eles davam forte apoio a Vargas, só que depois eles vão romper, eles vão ter treta com Vargas. Já a Aliança Nacional Libertadora era a esquerda. A Aliança Nacional Libertadora abrigava todas as frentes ou vertentes de esquerda. Comunistas, anarquistas, socialistas, liberais, liberais à esquerda e por aí vai. Então, esses grupos começam a tretar. Esses grupos começam a brigar um com o outro. E brigar mesmo, eles se encontravam na rua, eles começaram a dar porrada um no outro. Tem coisa que é muito engraçada na história. Mas aí os caras encontravam assim, marcavam para brigar na rua. Os integralistas vestiam um uniforme verde e faziam uma saudação fascista, que eles batiam no peito e fazia o gesto lá e gritava Anauê, que era um grito indígena. E o símbolo deles era o sigma, que é essa letra assim. Eles tinham... Esse era o símbolo deles, o sigma, que é uma letra grega, né? Os integralistas. Existe integralista até hoje, viu, moçada? Existe integralista até hoje. Até hoje tem gente... Aliás, tem um grupo no Facebook de integralistas. Ixi, eu vou ter que apagar tudo. Eu, inclusive, antes da pandemia, eles marcaram uma reunião, aí eu entrei lá, perguntei se eu poderia ver lá, participar, sei lá, né, para ver o que eles iam falar.
Aí eles falaram assim que não podia, não deixaram eu participar. Mas existe o grupo integralista. Inclusive, o cara que atacou a Porta dos Fundos é um canal que tem, né, no YouTube, e aí eles fazem crítica a um monte de coisa, enfim. Aí tem um cara que fez um atentado à bomba lá na sede do Porta dos Fundos, e o cara é integralista, um cara do Rio de Janeiro. Bem, essa charge aqui é muito legal, que mostra justamente quando o Getúlio Vargas toma posse. Então, tomou posse da presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Por ocasião da solenidade realizada essa tarde no Palácio Tiradentes, o senhor Getúlio Vargas leu um manifesto à nação historiando os trabalhos do governo provisório. Ou seja, recapitulando, né, falando o que ele fez durante o governo provisório. O problema do Brasil é a Constituição brasileira. O primeiro dever do governante é tirar o povo da carga obscura que o tem envolvido pelos séculos afora. E aí você tem um cara que anuncia, anuncia aqui, aí você tem o Vargas, aí o Vargas, ele, enfim, ele sai de cena aqui, né? Aí ele vai, veste uma nova roupagem e vem assumir. Então, o governo provisório passa o bastão para o governo constitucional, para a mesma pessoa, né? Então, Vargas permanece no poder. Bem, vamos estudar um pouquinho mais o que é o integralismo, o que eles pregavam, o que afinal de contas aconteceu. Bem, em 1932, o Plínio Salgado, Miguel Reale, o neto ou filho do Miguel Reale é um grande jurista atualmente, foi um cara que apresentou, se eu não estiver enganado, o pedido de impeachment da Dilma, inclusive. Então, os caras, a família Reale é uma família bem importante. E alguns outros intelectuais lançaram um manifesto à nação, por meio da qual foi lançada, enfim, né, a ação integralista brasileira, que era o fascismo. Aí você pensa assim, não, Edmar, que absurdo ter fascista no Brasil, isso é uma coisa muito estranha. O que acontece, moçada? Vamos com calma, tá? O fascismo nessa época surgiu como uma resposta à crise econômica que estava se alastrando ao mundo, tá? E como os fascistas, de uma forma geral, conseguiram organizar muito bem o Estado, a base de o preço foi alto, mas eles conseguiram rapidamente assim organizar o Estado, dar uma direção. Muita gente achou que o fascismo seria uma corrente, ou seria uma prática política muito interessante. Tanto é que a sua versão alemã, que é o nazismo, ganhou muito adepto no Brasil. Muita gente aderiu ao nazismo. O Brasil teve um dos maiores políticos nazistas fora da Alemanha. Aqui tinha jornal, em alemão inclusive, pessoas faziam encontros, desfiles e por aí vai, tá? Tem um monte de história assim. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia mostrar para vocês a quantidade de material que existe sobre a galera. E o mais absurdo ainda é que isso é antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o fascismo ele tinha ali uma popularidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, com todo o trauma do Holocausto, etc., os grupos pararam, os grupos sumiram, os grupos deram uma abafada, enfim. Menos a Argentina. A Argentina tem lá a sua peculiaridade. A Argentina continua ainda flertando bastante com o nazismo. O que acontece no final das contas? A partir de um determinado momento na história, década de 80 para cá, começam a surgir os grupos neonazistas. E de um tempo para cá, e aí era um ou outro grupo. De um tempo para cá já são dezenas, talvez centenas de grupos neonazistas existentes no Brasil, tá? Bem, de qualquer forma, a ação integralista brasileira, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Naquele momento, em 1932, não se sabia exatamente o que iria acontecer daqui a um pouco tempo, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, o integralismo se espalha pelo país. O integralismo conseguiu a simpatia de operários, classe média, o clero da Igreja Católica e oficiais das Forças Armadas. O que eles pregavam? Combater o comunismo. Tem que combater o comunismo. O comunismo está se espalhando pelas instituições brasileiras e é preciso combater o comunismo. Nacionalismo exacerbado, Brasil acima de todos, né? Então, é a valorização, é quase uma xenofobia. Então, o Brasil é a melhor nação de todas. Então, eles valorizam, por isso que eles, o grito deles, de saudação a outra, é Anauê, é para valorização
dos produtos nacionais. Disciplina, principalmente disciplina militar. É preciso acabar com essa balbúrdia, tem que ter hierarquia, e não sei o que lá, não sei o que lá. Censura as atividades artísticas. Artista cambado de comunista, artista só produz coisa errada, artista não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vestiam as camisas verdes, faziam as saudações, e o lema era Deus, pátria e família. Esse é o fascismo brasileiro. Disciplina, combate ao comunismo, nacionalismo exacerbado, Deus acima de tudo, Deus, pátria e família, censura as atividades artísticas, só pode algumas atividades, outras não são arte. E os artistas são tudo cambade comunista. E por aí vai, né? Bem, e aqui tem uma charge, tem uma imagem que mostra uma propaganda integralista para acabar com o perigo demoníaco do comunismo. Então, mostra aqui um cara com um braço, com sigma aqui, né? E aí ele cortando aqui o braço do comunista. É como se o comunismo estivesse querendo dominar o Brasil, então vem aqui o cara cortando. Então aí, ó, salvemos o Brasil do comunismo. Então, e o comunismo é apresentado todo vermelho, como se fosse o demônio, né? Então, criou-se todo um imaginário de que os grupos da esquerda eram todos demoníacos, enfim. Inclusive, tem um negócio que chama catecismo comunista, o catecismo contra o comunismo, que foi feito por um bispo aqui de Minas Gerais, lá de Diamantina, o Dom Maria Sigor, Dom alguma coisa Sigor, não acho que não é Dom Maria, não, mas é o Dom Sigor, que era o bispo, lá ele escreveu um catecismo. Um catecismo é um documento, enfim, é um livro para ensinar a doutrina da Igreja Católica, o catecismo. O catecismo do Dom Sigor era para ensinar os católicos os perigos do comunismo. Então dizia, por exemplo, assim, e é um livro bastante didático, que eles utilizam a didática de pergunta e resposta. No catecismo da Igreja Católica, eles começam assim: quem é Deus? Deus é a suprema força, criador do céu e da terra, etc, etc. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, Salvador, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, aí tem o catecismo, e aí o Dom Sigurd escreveu o catecismo contra o comunismo, dizendo o seguinte: o que é o comunismo? O comunismo é a ideologia que quer destruir a família, a igreja, não sei o que lá, não sei o que lá. Quem é Karl Marx? Karl Marx é o profeta do demônio, que é não sei o que lá. Aí eles vão explicando. E isso foi entregue, foi popularizado, entregue às pessoas, as pessoas então começaram a ler aquilo. Obviamente, portanto, que se criou todo um sentimento anticomunista no Brasil. O Brasil tem um discurso anticomunista, há uma cultura anticomunista muito forte no Brasil desde esse período, desde a década de 20, 30 e até hoje, né? Então, no menor flerte que alguém possa ter, sei lá, com os partidos e com ideologias de esquerda, aí a pessoa já é acusada de comunista, né? Mas isso tem a ver com o conservadorismo, tem a ver com outras práticas políticas também, tá? Deixa eu ver. Rapidinho aqui. E do outro lado, de um lado, então, estava o integralismo, do outro, o aliancismo, né? Ou a Aliança Nacional Libertadora. Bem, eles eram contrários ao integralismo, o grupo era composto por sociais-democratas, socialistas, anarquistas e comunistas. A principal força dentro da aliança era o Partido Comunista, então o PCB. O PCB era o principal grupo, né, político dentro da Aliança Nacional Libertadora. E em 1935, Luiz Carlos Prestes, que tinha feito lá a coluna Prestes, ele se torna o presidente de honra dessa aliança. E aí, nesse mesmo ano, o Luiz Carlos Prestes, juntamente com esse grupo do PCB, da Aliança Nacional Libertadora, tentam dar um golpe, eles tentam fazer uma mobilização de militares em alguns quartéis, principalmente em Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Inclusive, eles chegam a tomar uma parte lá da cidade do Rio Grande do Norte, mas ficou conhecido como intentona porque não foi para frente. Com coisa de 2 dias, 2, 3 dias no máximo, eles conseguiram ser debelados. Eles foram reprimidos, o Vargas começou a persegui-los,
E aí essa perseguição fez com que Vargas anunciasse ao Brasil que o Brasil estava em estado de guerra contra o comunismo. E isso foi rapidamente legitimado pela população, porque a população, como eu havia dito antes, a população morria de medo do comunismo. Então, quando Vargas vai até os meios de comunicação e anuncia que o Brasil estava em guerra contra o comunismo, a população, não, é isso mesmo, estamos todo mundo, estamos junto e shallow now, vamos perseguir essa cambada de comunista aí. E aí isso vai ser importante para, inclusive, entender o porquê que Vargas consegue implementar uma ditadura, daí 2 anos. Porque o discurso foi legitimado na perseguição aos grupos comunistas. Porque o comunismo era nefasto, o comunismo era tido para muitas pessoas no Brasil como nefasto, uma coisa péssima, e aí, portanto, qualquer coisa seria justificável para combater o comunismo, né? Então, as pessoas se apegam às ideias mais radicais, mais extremistas, para evitar um perigo do comunismo, né? Muito bem. Bem, deixa eu descartar isso aqui. Eu falei igual pobre na chuva, né? Essa expressão é péssima, inclusive. Moçada, tem alguma questão? União das Livres Repúblicas Mãe Rússia se uniu para sempre ficar granando. Que isso, filho? Ô, gente, tá tudo bem com vocês? Vocês estão aí me acompanhando? Deixa eu parar a gravação aqui. Tem alguma questão?